Olá, meus amigos do Acorda Igreja, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitor, falo aqui do Brasil, faço parte da Igreja Adventista do Sétimo Dia aqui no meu país e gostaria muito de poder compartilhar com vocês alguns versos da Bíblia. Aqui quem está falando é o ex-goleiro de futebol, o Vitor. Eu joguei futebol durante 22 anos da minha vida e ouvi muita coisa por aí. Muitos treinadores, né, coachings, vi muitas palestras motivacionais e aprendi desde pequeno com alguns professores, né? Que se eu trabalhasse bastante, né, se eu me dedicasse, se eu estudasse, me aplicasse, eu teria sucesso. Eu acho que você já deve ter ouvido isso também. Não em todo parte mentira, mas tem um detalhezinho que muitas vezes nós nos esquecemos, principalmente no nosso dia a dia, na correria, né, com as nossas responsabilidades, trabalho, estudo, família, responsabilidades, né, com Deus e com a igreja. São muitas atividades que nós somos envolvidos e às vezes esquecemos de colocar Deus em primeiro lugar. Esse é o detalhezinho que faz toda a diferença. E aqui na Bíblia tem dois textos que são bem interessantes, porque eles reafirmam que de fato é em vão a gente trabalhar se Deus não edificar. É em vão nós estudarmos, nos prepararmos, dormirmos de madrugada, acordarmos cedo, se Deus realmente não estiver em primeiro lugar. E se a vontade dele não for essa para a sua vida, obviamente, ele não vai permitir que aconteça. Até porque o principal objetivo dele é te salvar, é a salvação eterna. E ele vai fazer de tudo, ou tudo que estiver ao alcance dele, para que esse objetivo seja cumprido, né? Para que a morte de Cristo não tenha sido em vão, porque ele morreu por mim e por você. Bom, aqui no texto, no Salmo 127, a partir do verso 1, a palavra de Deus diz o seguinte: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil será para vocês levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, porque aos seus amados, olha só que maravilha, ele o dá enquanto dormem. É mole? Ou seja, Deus está dizendo que, não está dizendo que não é para você se preparar, não é para trabalhar, não é para fazer a sua parte, ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo isso que se você fizer tudo isso sem colocá-lo em primeiro lugar ou sem pedir direção a ele, né, sobre algum projeto ou alguma coisa, alguma atividade, por menor que seja, ele está dizendo que tudo isso vai ser em vão. Você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai construir algumas coisas na vida, família, etc. Mas parece que, em alguns momentos, parece que tudo é em vão. Eu já vivi algumas experiências como essa, né? De trabalhar, me dedicar, me preparar, e no final eu estava longe do meu objetivo, longe daquilo que eu tinha me preparado para conquistar. E eu percebi ao longo da minha vida, principalmente no futebol, na minha carreira esportiva, que de fato eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar. E claro que ao fazermos isso, obviamente a promessa se cumpre, né? E tem várias delas na Bíblia, né? Eu gosto muito de Mateus 6,33, que diz que devemos primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, né? Inclusive coisas materiais. Mas essa promessa também de Deus sempre me chamou a atenção, e parece até engraçado, né? Porque hoje você pensar que alguém trabalha por você, ou que alguém trabalha por você enquanto você dorme, é até estranho pensar nisso, né? Imagino que não são muitas pessoas que têm essa experiência, né? De terem outras trabalhando por elas enquanto elas dormem, ou descansam, ou tenha outro tipo de atividade que não seja o trabalho. No meu caso, eu nunca tive essa experiência, particularmente de ter alguém que trabalhasse por mim. Eu sempre tive que ralar, trabalhar, desde os 14 anos que eu trabalho, e então eu nunca tive essa experiência, um privilégio, não sei se você já teve. Mas se você já teve, é um privilegiado. Mas hoje eu descobri que, de fato, eu não preciso trabalhar sozinho, não preciso me dedicar sozinho, e descobri da pior forma que sozinho eu não chegaria lá. Né? Passei alguns perrengues na vida aí para poder entender que, de fato, Deus tinha que estar em primeiro lugar. Tem outro texto também maravilhoso aqui no livro de Isaías, no capítulo 64. E esse texto também é bem revelador, principalmente para aqueles que acham que têm o controle de tudo na vida, né? Eu acho que se não fizer alguma coisa, as coisas não vão acontecer. Eu era uma dessas pessoas. Por isso eu falo com propriedade. Imagino que você, em algum momento também, já se viu assim, né? Querendo controlar tudo. Mas Deus sempre nos mostra que nem tudo sai como nós planejamos, né? Mesmo quando nós nos dedicamos para que isso aconteça. E aí tem um texto aqui em Isaías 64, no verso 4. Deus, mais uma vez, nos revela algo interessante. Diz assim, ó: Porque desde a antiguidade não se ouviu e nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, eu gostaria de deixar mais esse texto, mais essa promessa com vocês, de que não existe um Deus como o Deus da Bíblia, um Deus do céu, o Deus criador dos céus e da terra,
a gente nunca ouviu, nunca se percebeu, nunca viu. Mas aqui ele traz um detalhe também interessante, né? Que aqueles que creem que Ele é o Criador, Deus Todo-Poderoso, podem descansar, podem colocar os fardos, os problemas, né, as dificuldades, os obstáculos da vida nas mãos dele, porque ele diz que ele trabalha para aquele que nele espera. E qual é o segredo aqui? Esperar em Deus. É difícil esperar, né? Ainda mais hoje numa era tecnológica, onde as coisas são muito rápidas, né? E o tempo parece que voa e 24 horas não dá para fazer tudo que nós precisamos. Mas o chamado de Deus aqui em Isaías é para que você aprenda a esperar. Mas não é esperar por alguma pessoa ou algum acontecimento específico. É esperar nele. Esperar por ele. Né? Esperar porque ele vai trabalhar por aqueles que esperam nele. E essa tem sido esse meu desejo, né? Essa minha oração ultimamente, né? Pedindo para que eu aprenda a descansar nele, porque eu sei que enquanto eu durmo, ele vai trabalhar por mim. Não foi essa promessa que nós lemos lá do salmista, do Salmo 127? E agora ele está dizendo que ele trabalha para nós também, mas ele trabalha não é para qualquer um, não é para qualquer pessoa. Ele trabalha para quem espera nele. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que esperam no Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Oi, tudo bom por aí? Espero que sim. Eu sou a Denise Pagani, do Acorda Igreja, ou Maranata, e também agora do Oi, tudo bom por aí? Pois é, e eu estou aqui hoje para fazer um convite para você muito especial, para você mesmo. Eu gostaria de que não só você partilhasse os vídeos como vocês têm partilhado, não só assistisse os vídeos como vocês têm assistido, e eu sou imensamente grata. Só que eu quero mais. Eu gostaria agora que você também me ajudasse a fazer os vídeos. Você só vai precisar de um telemóvel, uma Bíblia, um versículo da Bíblia. E com o teu telemóvel vai então fazer as gravações. Isso é uma missão que cabe a todos nós, que é espalhar o Evangelho, que é o ID. E eu gostaria imenso que você se envolvesse também nessa missão, que não é só minha, é vossa também. Não é? Então o convite está aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu contato. Se você sentir que seu coraçãozinho aquece com vontade de fazer algo mais, surgiu esse algo mais, então não desperdice, entre em contato comigo.